Segunda epístola de Pedro. Capítulo 2, todos acharam? Eu vou pedir aos irmãos que após a leitura, os irmãos permanecessem com as suas Bíblias abertas, porque nós vamos estar discorrendo o texto para que não fique nenhuma dúvida, tá certo? Vão acompanhando. A palavra de Deus diz que os crentes de Bereia, em Atos, eram diferenciados exatamente por isso. Os apóstolos iam pregando a palavra e eles iam confirmando, olhando, analisando se que de fato os apóstolos estavam falando, estava de conformidade com os manuscritos. Diz assim a palavra do Senhor: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo, lavrado a longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e a mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína, completando-as, posto como exemplo quantos vinham a viver impiamente. Preste atenção nessa frase, nessa palavra, impiamente. Vivendo impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Permaneça com a Bíblia aberta, porque tudo que vamos falar aqui hoje, nós vamos extrair deste texto, deste capítulo. Amém? Deus, concede-nos graça na transmissão da Tua palavra, no ouvir a Tua palavra. Que o Espírito do Senhor traga o discernimento necessário para cada um de nós, para entendê-la, compreendê-la, para colocá-la em prática no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, os dias que nós estamos vivendo, que você está vivendo, que eu estou vivendo, que todos nós estamos vivendo, está cada vez mais claro que o evangelho vivido por muitas pessoas não tem sido o evangelho de Jesus. Muitos culpam a pandemia. A pandemia, na verdade, ela veio revelar quem verdadeiramente as pessoas são. A pandemia só veio revelar quem são. Quem era frio, quem não era frio, quem tinha compromisso, quem não tinha compromisso. A pandemia só veio revelar isso. São tantas as tentações, são tantas as tentações, as iniciativas. São tantas, sabe, os meios que têm usado para distorcer a palavra de Deus. São tantos os meios que as pessoas têm usado para desprezar a palavra de Deus, os ensinos que estão adentrando nos arraiais evangélicos. Os falsos mestres estão tendo carta branca para entrar, para de forma sorrateira, como diz o texto, avassalar com a igreja de Cristo. E já era uma preocupação de Pedro no primeiro século. Percebam, já era uma preocupação de Paulo, de Pedro.
Os achismos, os pensamentos, as ideologias estavam entrando na igreja. Os falsos mestres estavam disseminando a semente do inferno para trazer confusão na vida dos crentes. Nos nossos dias não é diferente. A primeira carta que Pedro escreve, ele escreve incentivando os crentes a perseverarem, a lutarem, a não abrir mão de Cristo e a viver o evangelho independentemente das provações. A segunda carta, Pedro vem alertando a igreja a ter cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinos, com os falsos profetas. Se você observar, você vai ver que era uma preocupação de Pedro. Porque muitos já estavam distorcendo os ensinamentos de Paulo acerca da vinda de Cristo naquele contexto. E nos dias de hoje, as pessoas não acreditam mais no que a Bíblia diz. E nós pregadores, somos tentados todos os dias a pregar, não o que as pessoas precisam ouvir, mas o que elas querem. O que elas querem? Tira para a nossa igreja. A palavra foi dura demais. E aí? Quando eu tenho uma atitude dessa, eu estou desprezando ou não a Bíblia? Eu quero ouvir de vocês. Se a Bíblia é dura, os dias são maus. Nós estamos aceitando tudo. Veja o que diz o texto. E eu gostaria de compartilhar sobre as características dos falsos profetas. Olha aí, se eu pregar uma dessas características, se algum dos meus presbíteros pregar uma dessas características, eu sei que não vão. Se qualquer membro dessa igreja pregar uma dessas características que Paulo está falando, é falso profeta. Se eu pregar, eu sou falso profeta. Veja o texto, vamos acompanhar? Primeira característica do falso profeta: rejeita a Cristo e o seu evangelho. Veja o versículo primeiro. Parece que a igreja não está lendo a Bíblia, presbítero David. Não está. Não está lendo, os crentes não estão lendo a Bíblia. Veja o texto, irmãos. Veja o texto: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até a ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Pedro está dizendo, estão rejeitando a Cristo. Amados, as pessoas dos dias de hoje estão rejeitando a Cristo. As pessoas estão rejeitando o evangelho. Porque o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Nós estamos aplaudindo sexo fora do casamento. Nós estamos aplaudindo prostituição. Nós estamos aplaudindo adultério. Nós estamos aplaudindo fornicação. Nós estamos aplaudindo namoro misto. Tudo é normal e tudo é natural. Virou isso normal. As nossas escolhas mostram se realmente estamos firmados em Cristo ou não. Tudo hoje é relativo. Tem pessoas, presbítero Michel, que não aplica a Bíblia na criação dos filhos, aplica a cultura. Não, eu não preciso aplicar a Bíblia. A Bíblia é muito radical. O filho precisa de um não, de uma disciplina? Não, não pode. Eu tenho que aplicar a cultura só do diálogo e não da disciplina. Cultura não vai mudar caráter de homem nenhum. A cultura não vai mudar caráter de mulher nenhuma. A cultura não vai trazer cura para a alma de ninguém. O que vai trazer cura é a palavra de Deus. Quem crê nisso? A palavra. E que nós temos desprezado a palavra. Nós temos desprezado a palavra. Hoje é pregado que nós temos que ser amiguinho dos nossos filhos, das nossas filhas. Nós temos que ser pai, não é amigo não, é pai. Pai sabe o que o filho precisa, pai dá correção, pai sustenta, pai passa 10 dias no hospital com o filho. Amigo não. Amigo aplaude tudo que eles querem, não é não? Os amigos vai corrigir amigo? Não corrige. Então a cultura de que pai tem que ser pai, de que mãe tem que ser mãe, o princípio está substituído pela cultura de que pai não tem que ser pai, mãe não tem que ser mãe. Você tem que ser amiguinha de Elisa, e Elisa você faz o que quiser. Vocês estão entendendo que é a distorção da palavra sorrateiramente? Aí você está dizendo, eu tenho que ser inimigo dos meus filhos? Eu não estou falando isso. Antes de ser amigo dos filhos, nós temos que ser o quê? Pais.
Cristo está sendo substituído, irmãos. Sob hipótese alguma, nós podemos relativizar a palavra de Deus. Quer ver que era a preocupação de Paulo também? Volte, não precisa voltar algumas páginas da sua Bíblia para a gente ganhar tempo, mas eu vou ler 2 Timóteo 3, que Paulo, alertando também a Timóteo, olha o que o apóstolo Paulo diz. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, efetuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Está na Bíblia. É isso que nós estamos vendo nos nossos dias. As pessoas são mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Eu fui aconselhar um jovem esses dias aí. Ele falou, estava com saudade dos meus amigos. Aí voltou para o mundo por causa dos amigos. Que tal, Renato? Quem é mais importante, Deus ou os amigos? Mas o pastor Bira, não, pastor, isso é duro demais. Eu cheguei e falei, meu amigo, está na Bíblia, você acredita? A Bíblia diz que aquele que constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo. Aí eu sou duro por isso. Por pregar a verdade. Então eu vou morrer duro, ignorante, estúpido, pregando a verdade. Eu prefiro levar nome de louco, de doido, de duro, de radical, do que de liberal, de que libertino. Mas a igreja do nosso século, presbítero Michel, está se tornando uma igreja libertina, onde tudo pode, e se for corrigir não pode, porque é radicalismo. E Cristo está sendo negado. Segunda característica. Repudiam a conduta cristã. A segunda característica dos falsos profetas. Ele não só rejeita a Cristo, mas repudia a conduta cristã. Veja o versículo 2. Olha o que Pedro diz. E muitos seguirão as suas práticas, o quê? Libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Práticas libertinas. Há uma prática que entrou há muito tempo e não tem cristão que mude. Você namorou? Não. Qual é a resposta? Fiquei. Aí quando eu chego e falo, olha, ficar não é para menino de Deus, não é para menina de Deus, ficar é para adulto e para prostituta, eu sou duro. Eu vou falar o quê? Me diz aí, irmãos. Ficar é para cristão? Me diz aí. Os mais jovens aqui, os mais idosos como eu, dos 50, gente, ficar é para crente? Para homem de Deus? Quando eu corrijo isso, eu sou duro. Essa é a segunda característica dos falsos profetas. Eles repudiam a conduta cristã. Falaram a verdade, repudiam. A verdade virou relativa. Vocês sabiam que nunca em toda a história tantos pastores entregaram os ministérios? Você sabe quantos pastores entregam o ministério por ano no Brasil? Quantos obreiros entregam o ministério no Brasil? Quantos pastores se tornaram homossexuais? Quantos presbíteros se tornaram homossexuais? Vocês sabem? Vocês têm ideia? Vocês sabem quantos que pregavam a Bíblia Sagrada e hoje não pregam mais? Vocês sabem quantos? Porque a Bíblia não está sendo aplicada no nosso dia a dia. Nós é que temos que aplicar a palavra no nosso coração, amém? Leia a palavra e pedir, Deus, me dê discernimento. Deus, eu vou ler a Bíblia agora fala comigo. A gente lê a Bíblia muitas vezes por cargo de consciência. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu falo, Deus, ministra o meu coração. É a palavra. Então, nós estamos aceitando o repúdio da conduta cristã. Não esqueçamos nós, quem somos nós no reino de Deus. Qual o propósito pelo qual Deus nos chamou? Está lá em Mateus 5, Deus nos chamou para ser luz. Deus nos chamou para ser sal. Esse é o princípio. E a igreja de Cristo na face da terra está desprezando. O princípio é não amar o mundo. Nem as coisas que há no mundo. Porque as coisas que há no mundo é a concupiscência dos olhos, da carne. É não nos conformar com isso, mas a gente está se conformando, irmãos. É assim, ó.
É como o câncer. O câncer começa, ninguém percebe. Quando você vai ver, já está assim as falsas doutrinas, os falsos mestres. Assim são os falsos ensinos. Vai entrando, daí a pouco as pessoas não sabem mais. Irmãos, tem gente dentro da igreja negando a Trindade. Tem gente negando a Trindade. Nós vamos aceitar, irmãos? O procedimento cristão. Mateus 6,24 diz o quê? Não podemos servir a dois? Temos que escolher um ou outro. Mas a gente está querendo arrebanhar em nome da boa vizinhança. Eu fui procurado. Vou chegar na minha casa logo cedo. Eu até estranhei, que eu não... Cedo demais. Um jovem procurando ajuda. Pastor, eu não aguento mais. Eu fiz uma visita a esse jovem para ajudar com 15 anos. Ele não quis. E agora ele me procurou. Já estou providenciando a questão do centro. Quando ele me procurou, eu falei, só ajudo com uma condição. A minha condição é essa aqui. Eu não tenho outra. Quero. Quando alguém me procurou há 15 dias atrás, um casal que me procurou, querendo ajuda, eu falei, eu ajudo, agora com uma condição. Aqui. Porque se não for por aqui, eu não posso lhe dar nada, eu não tenho o que te oferecer, o que eu tenho é Jesus. Você quer, quero. Quando foi antes de ontem, reuni com ele e a esposa, eles reataram o casamento para a glória de Deus. É a palavra. Eu só vou se for na palavra. Não é com a questão emocional, não é com a questão simplesmente motivacional. Ah, meu amado, com alta ajuda, é a palavra. Se o que a palavra não fizer, ninguém mais pode fazer. A conduta é essa. Mas os falsos profetas estão mudando. Repudiam a conduta cristã. Que é isso? Falar para o filho que ele tem que lhe pedir a bênção. Uai, quem é que tem que me pedir a bênção? Isso é arcaico. Os falsos profetas repudiam a conduta cristã. E sabe o que é que está imperando na mente dos nossos filhos, inclusive dos meus e dos seus? Pré-adolescente e adolescente. Sabe o que é que eles falam para os pais? Não pedi para nascer, te vira. O pai não disciplina, não, porque tem que ser amiguinho. Nós não podemos aplicar a Bíblia, a palavra de Deus. E é por isso que essa geração está pervertida e perdida. Eu estava conversando com quem, meu Deus, essa semana. Eu falei, gente, será que daqui a 10 anos, 20 anos, nós vamos ter geração nova na igreja? Será que nós teremos? Quando nós, eu e você aqui, essa turmona aqui dos 50 passar, como é que vai ser? Aí a gente promove showman para atrair jovem, para atrair adolescente. Mas o que segura é a palavra. Pode até ser atraído, mas o que segura é a palavra. Terceira característica. Desprezam as autoridades. Veja o versículo 10. Especialmente aqueles seguindo a carne, andam em muitas paixões, menosprezam qualquer governo. Despreza as autoridades. Irmãos, as pessoas difamam as autoridades de uma forma assim que, sabe, sem nenhum pudor. Esquece de Romanos 13, que independente de eu ter votado ou não, de eu concordar ou não, Deus permite. Ou não? Sim ou não? Permite. Eu não votei em Rui Costa, mas eu preciso difamar Rui Costa? Não. Eu tenho que orar por ele como cristão. A igreja precisa fazer isso. Não importa se você votou em presidente, não importa se você votou em governador, em deputado, em vereador. O papel da igreja é orar, não é difamar. Mas o que é que a gente faz? Difama. E Pedro está dizendo que isso é característica da falsos profetas. E muitas vezes nós não sabemos o porquê que Deus permite que soframos, que pessoas más nos governem. Por causa das nossas escolhas. Porque nós não escolhemos a pessoa pelo caráter. Nós não escolhemos a pessoa pelo plano. Nós escolhemos a pessoa por causa de outros. Não, eu voto em Michel por causa de Amanda. Não, eu voto em pastor Roberto por causa... Não!
Nós temos que entender que nessa hora nós temos que separar as coisas. Mas não, a gente se torna partidário. Eu sou de tal partido e pode estar um cachorro lá, eu voto nele. Não é assim. E aí nós sofremos as consequências. E depois vamos difamar. Vamos difamar, porque é mais fácil. É mais fácil difamar. Será que está certo? Nós estamos cumprindo o princípio da palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes nós ficamos diferentes com as pessoas por causa das escolhas dos outros. Vocês já pararam para pensar nisso? E nós nos esquecemos de Gálatas 6. O que é que Gálatas 6 diz? Cuidado com Deus, não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher naturalmente. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras precisam ser palavras para abençoar e não para amaldiçoar. Da mesma fonte, não pode jorrar água doce e água salgada. Ou uma ou outra. Qual foi a última vez que você botou o joelho no chão e orou pelas autoridades do nosso país? Mas qual foi a última vez que você difamou, xingou? Quarta característica. Não apenas desprezam, mas difamam. Parte B do versículo, olha o que diz aí. Difamam autoridades superiores. Quantos que difamam? Eu nunca vi alguém difamar alguém para se dar bem. Nunca vi. Fala mal do presbítero, fala mal do diácono, fala mal do pastor, fala mal das autoridades, fala mal de todo mundo. Eu nunca vi se levantar para dar certo. Até hoje. Isso não é de Deus. A gente pode não gostar, a gente pode não concordar, mas nós não temos o direito de difamar absolutamente ninguém. Amém? Tiago diz que nós, quando fazemos isso, Tiago 4, 11, 12, nós nos constituímos juiz. E juiz só há um, Jesus Cristo. Amém? Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. O que o mundo faz, o que os falsos profetas fazem, a igreja não pode fazer. As pessoas, sabe, quando as pessoas vêm me perguntar e citam nomes, por exemplo, pastor, o que é que o senhor acha do pastor fulano de tal? Eu falo, ele vai prestar conta a Deus como eu também vou e fico na minha. Mas por que, pastor? O senhor não está sendo omisso? Não. Eu não estou sendo omisso, não. Eu estou lendo a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Presta atenção. Veja o que é que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, então é porque é importante. Diz assim, não toqueis dos meus ungidos, Salmo 105, versículo 15. Nem maltrateis os meus profetas. Eu não posso falar mal. Ah, pastor, mas olha o que fulano faz, que Beltrano faz, ele vai prestar conta a Deus. Sabe por quê? Porque eu corro o risco de estar falando mal de um ungido do Senhor. Eu corro o risco de estar falando mal de um profeta de Deus. E muitas vezes nas igrejas, os presbíteros falam mal do pastor. Não é o caso de Lapão, eu creio que não. Se juntam para manipular. Pastor, se junta com grupos para destruir famílias. É assim nas igrejas, os falsos mestres fazem isso. Tem pastores que fazem isso, pastor? Tem. Tem irmãos que fazem montinho na igreja, politicagem da igreja? Tem. Mas não é de Deus. Então, se você já falou até ontem ou até hoje, de mim, ou de qualquer presbítero aqui, ou de qualquer diácono de liderança dessa igreja, não fale mais não, peça perdão a Deus. E diga, Deus, olha, eu estou achando que meu pastor não está indo na direção certa. Deus, para esse homem, ore. Mas não fale mal. Não fale mal do presbítero. Não fale mal do diácono da igreja. Não fale mal das suas lideranças. Ore por elas. Quando eu falo mal, eu estou tocando no ungido de Deus. E as consequências, às vezes, a gente não sabe. A gente não sabe. Isso é característica dos falsos mestres, para criar montinho e dividir a igreja de Cristo. Se você não consegue controlar, faça como o salmista no Salmo 141. Senhor, coloca guarda na porta dos meus lábios para eu não pecar contra ti e nem contra o meu próximo.
Quinta característica dos falsos profetas: são imorais. Olha o versículo 13 e 14. Olha o que diz o texto. Recebendo injustiça por salário de injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto bancanteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Essa é a característica. São imorais. Amados, a vitamina dos falsos profetas e dos seus seguidores é a imoralidade, é o pecado, é a rebeldia. É o que vitamina a sua alma, não é a palavra, é o pecado. Percebam que muitos cristãos estão abraçando essas ideias libertinas liberais. E o pior é que acham que estão certos. Eu fui aconselhar uma vez, eu não vou falar nem se era homem, se era mulher, se era casal. Fui aconselhar. E eu fiz a seguinte pergunta. Li o texto. E falei assim, ó, a Bíblia diz isso. Eu não posso falar diferente disso. Eu fui recriminado. Eu fui recriminado. Porque a pessoa queria, presbítero, que eu chegasse e falasse assim: não, é por aí mesmo. Eu vou dizer para você que beber está certo? Eu não vou, meu irmão. Você pode achar aí na cultura que beber está certo, mas eu não vou aceitar isso. Eu não vou te orientar isso. Porque a bebida é a porta aberta para todas as outras misérias e desgraças. São esses dias que nós estamos vivendo, dias difíceis. Irmãos, presbíteros que estão presentes, nós estamos pastoreando uma das gerações mais difíceis. Porque eles não aceitam a palavra. E o conselho que eu dou para os meus presbíteros e obreiros é que haja o que houver, aconteça o que acontecer, não abram mão disso aqui. Não abram mão disso aqui. Não abram mão da palavra de Deus. Não abram mão. São envenenados. O que vitamina é o pecado. É a carne. E a carne, ela nunca está satisfeita. Pronto, ontem eu estava conversando com uma irmã, Edilã e Mariana, não foi? E a gente conversando sobre a vida, a conduta, eu falei, ó, isso aqui nunca vai dizer amém, sim, porque nunca vai estar satisfeita. A carne é carne. Se você buscar alimentar a sua carne, você está a passos largos para o inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que alimentemos o nosso espírito. Sabe o que é que a juventude hoje quer? Que a gente quer, é que a gente fala que é normal ter sexo antes do casamento. Porque virgindade é caretice. Eu já li um dado aqui para vocês de Jaime Kemp, há muito tempo atrás, que Jaime Kemp fez um levantamento, que 70% dos jovens iam para o casamento já tendo relação sexual. Isso já tem muito tempo. E hoje? Hoje de 100, será que salva um? É complicado. A libertinagem, o liberalismo. Irmãos, a coisa é feia. Muitos dos nossos jovens vão para o casamento, presbítero Hilton, assim, não é de lá de fora não, da igreja. Eu vou casar. Se não der certo, eu separo. Olha a mentalidade desse pessoal, gente. Eles não casam assim, eu vou casar e vou ralar e vou nem que
ter na canela, eu vou honrar o meu casamento, eu vou honrar o meu Deus. Já vai para o casamento, se der certo, bem, se não der cada um. Já começa o casamento errado, como é? Comunhão, separação de bem, já casa separado. Irmãos, as pessoas já casam separadas. Sabe? A imoralidade. A igreja nós precisamos cada dia mais nos fortalecer em Cristo, para não abrir mão da palavra de Deus. Orientar e confrontar o pecado como o pecado. E acabou a confusão. Dá amor, dá carinho, mas dizer, olha, você errou, você pecou diante de Deus, Deus pode te restaurar, você quer restauração, mas nunca dizer, você está certo, é assim mesmo. Não é assim mesmo e nem está certo, está totalmente errado. Tudo que está fora da palavra de Deus está equivocado. Sexta característica. Falam de liberdade, mas são escravos da depravação. Versículo 19, veja o texto. Lá de Pedro. Versículo 19, veja o que diz. Prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do... Então essa é uma característica dos falsos profetas. Prometem liberdade, mas na verdade eles são escravos. As pessoas falam, agora eu sou livre. As pessoas que afastam do evangelho, Fernando, que abandonam Cristo, falam assim, agora eu estou livre. Eu estava preso na igreja, livre para quê? Para pecar, escravo. Promete uma liberdade falsa. A verdadeira liberdade é eu estar diante do que é certo e errado e optar pelo que é certo. Isso é liberdade. Paulo diz em Gálatas 5, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O escravo vai estar sempre optando pelo pecado, pela carne. Livre para as pessoas é fazer o que der na teia, o que pensa. Independentemente de contrariar ou não a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que rodear a grande nuvem de testemunha. Versículo 4 de Hebreus 12 diz assim, porque na vossa luta contra o pecado não resististe até o sangue. Hoje nós estamos vivendo uma geração que as pessoas não resistem mais ao pecado. Bateu a porta, abre. Não. Eu conversando com alguém ontem, não é da nossa igreja, é de outra cidade. E essa pessoa, Deus deu vitória a essa pessoa, na carne e tudo, né? Deus libertou. Aí ela falou, pastor, ore por mim. Eu falei, o que é que está acontecendo? Aí eu falei, tem coisa. Ela falou, não, é porque eu conheci uma pessoa. Eu perguntei, é serva do senhor ou não? Aí ela disse, não. Eu falei, então minha filha, você está cavando um abismo para você cair. Ah, porque eu estou solitário, pá. Eu falei, mas Jesus é o teu marido e tal. E comecei a orientar. E eu falei assim, me perdoe por ser invasiva. Ela falou, não, o senhor pode. Eu falei, caia fora enquanto é tempo. Veja bem, a gente está numa caminhada, já está no final da caminhada. Aí por causa de um sentimento, de uma falta, o que a gente faz? A gente retrocede. Não pode. Ore a Deus, ou um servo, ou então peça a Deus para te castrar. Deus tira a vontade. Pronto. Porque vai ser problema. Vai resolver um problema e vai criar 10. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então a verdadeira liberdade é a gente saber escolher a bênção ao invés da maldição. É isso que Moisés fala em Deuteronômio. Ele diz, eis que coloco diante de ti a bênção, a vida e a morte. Não é a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para quê? Viva. Sétima característica dos falsos profetas. Ridicularizam a doutrina da volta de Cristo. Aquele canto que nós cantamos, Jesus virá. Aí é. Veja o que diz o texto, versículo 1 a 4. Diz, nós já lemos o 1, vou para o 2. O 2 também já lemos, vamos para o 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias para eles. O juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora,
Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando para o dia do juízo. E os falsos profetas não acreditam no juízo. Os falsos profetas ridicularizam a doutrina da volta de Cristo. Eles não acreditam, irmãos. E isso é visível nos nossos dias. Como, pastor? A forma com a qual a igreja de Cristo na terra está vivendo. Isso prova se a igreja estava na expectativa ou não pela volta de Cristo. Se ela mesmo acredita na volta de Cristo. Então eles pregam que não haverá juízo. Que não haverá volta de Jesus. Vai acabar tudo e pronto, e acabou. Ou que todos serão salvos, na doutrina da universalidade. E que muitos estão acreditando porque é conveniente, né, Hever? Eu posso fazer o que quiser, não precisa de Jesus, ou seja, anula a cruz de Cristo. Então, eles pregam que o sacrifício de Jesus foi em vão, não precisa de sacrifício de Jesus. Vocês estão entendendo a que nível nós estamos chegando? A igreja em Tessalônica, Paulo escrevendo, primeira carta, no capítulo 5, ele diz: irmãos, quando são essas coisas, não há necessidade que eu vos escreva. Porque eles estavam atentos à volta de Jesus. Vocês não somos como os demais que estão dormindo, mas vocês estão vigiando, são do dia. Quando Paulo fala que eles são do dia, Paulo está dizendo que eles estavam atenados na volta de Jesus. Eles estavam com a vida correta diante de Deus, buscando a Deus, aguardando ao Senhor a volta do Senhor. E isso que deve motivar a mim e a você a cada dia, meu irmão, é saber que nós estamos vivendo hoje, o agora, como se Jesus voltasse daqui a pouco. Amém? Não é viver o hoje como se ele voltasse amanhã. É viver o agora como se ele fosse voltar daqui a pouco. No instante. É essa expectativa que nós precisamos pedir a Deus que gere no meu coração e no seu coração. E essa expectativa vai levar a mim e a você a buscar cada vez mais ter sede e fome das coisas de Deus. A nossa esperança é Cristo. Nós não podemos pegar outra esperança e nem viver outra esperança. Amém? Oitava característica do falso profeta. Além de pregar contra, eles rejeitam o juízo. Versículo 7, veja o que diz. Do versículo 5 em diante. E não poupou o mundo antigo, mas preservou. Noé é pregador da justiça, mas 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, e ordenou a ruína completamente, tendo-as posto como exemplo quanto venham a viver impiamente, e o livrou do justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Os escarnecedores. Escarneciam. Vocês lembram de Gênesis? Que eles escarneciam de Noé quando fez a arca? As pessoas escarnecem hoje ou não de nós? Porque nós aguardamos a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Eles rejeitam a vinda de Jesus, o juízo final eles rejeitam. Escarnecem. E Pedro, ele fala no capítulo 3 exatamente da vinda de Jesus. Capítulo 3, versículo 5, é o que Pedro diz. Porque deliberadamente te esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu a água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro está alertando a igreja contra os falsos profetas. Não pare de acreditar, assim como o mundo acabou em água, vai acabar em fogo. O juízo de Deus é a certeza. O juízo, ninguém pode escapar. Mas eles rejeitam. E tem muitos dentro da igreja aceitando essa doutrina. Volta nada, isso é balela, a gente ouve há quanto tempo, Jesus volta nada. E aí, vive de qualquer jeito. E a Bíblia diz que Deus, Eclesiastes 12:14, Deus há de trazer a juízo todas as, tanto as ocultas quanto as reveladas.
nada passará oculto ao olhar do nosso Deus. É por isso que nós precisamos estar prontos e ávidos pela vinda de Jesus. 9. Nona característica. Distorcem os ensinamentos das epístolas. Veja o que Pedro diz a respeito disso, no capítulo 3, versículo 16. Diz assim: e ao falar acerca desse assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, ele se referindo a Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. A palavra está sendo deturpada, distorcida. Romanos 1, 25 diz que mudaram a verdade de Deus em mentira. O que a Bíblia diz que é errado, que é pecado, eles dizem que é certo, que é correto. Os falsos mestres, amados, eles sabem muito bem distorcer. Eles sabem muito bem como fazer. Isso é desde o princípio. Lembra de o que foi que a serpente falou com Adão, com Eva? Não tem nada a ver não. Aí por que você vai ter conhecimento? Não, foi da árvore do meio do jardim. Não tem nada de meio do jardim. Ele falou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tem nada de meio do jardim na Bíblia. Distorcendo, levando a meia palavra, a meia verdade para confusir, para trazer confusão. E hoje nós temos ordenação de presbítero e diáconos. E a Bíblia diz para nós, pastores, presbíteros e diáconos, em Tito, que vocês e eu, nós precisamos ser homens apegados à palavra. Para convencer através da palavra os que vão de encontro à palavra. Então a nossa missão é árdua. Estude a Bíblia, meu diácono. Estude a Bíblia, meu presbítero. Vamos estudar a Bíblia. Para ensinar o rebanho a não distorcer, a aceitar a distorção da palavra de Deus. Amém? Homens maduros, homens dedicados à palavra, para combater as heresias dos falsos mestres. Nós não podemos adotar meia verdade. É a verdade toda, é a Bíblia toda. A palavra, acerca de qualquer assunto, ela tem orientação. Cabe a nós estudarmos e vivermos essa palavra e levar a sério para a glória de Deus. Por último, a última característica do falso profeta é que eles vivem em pecado. Não é que eles pecam, não. Vivem na prática do pecado. E aí, 1 João diz que o que vive na prática do pecado não conhece a Deus. Pedro, capítulo 3,16, ele fala que vive distorcendo, vive na prática do pecado. Eles se levantam, porque não suportam a sã doutrina, como diz Paulo em 1 Timóteo 4, que como coceira nos ouvidos. Não suportam a sã doutrina, não suportam a palavra de Deus. E muitos querem adaptar. Quando você for comprar uma Bíblia, tome cuidado, já tem muita Bíblia adaptada às ideologias de gêneros. Cuidado. Aquilo que a Bíblia diz que é errado, que é pecado, lá está invertido, que não tem problema. Então, tome cuidado quando for comprar uma Bíblia. É por isso que eu oriento que compre logo, ou atualizada, linguagem atualizada. Compre a Bíblia, revista e atualizada. Ou revista e corrigida. Porque tem muitas Bíblias aí que estão sendo atualizadas às conveniências de alguns grupos. Então, tomemos cuidado. Que é assim que o diabo vai. Aí a gente compra uma Bíblia, se olhar, acha a capinha bonita, dá para o filho. Aí o filho vai lendo. Daí a pouco ele está sendo doutrinado com a doutrina dos falsos profetas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Vivem na prática do pecado deliberadamente. E a minha pergunta, que tipo de evangelho nós estamos vivendo? E eu concluo falando aqui sobre 5 coisas para aplicar. Como combater? Como combatê-los? Como combater os falsos profetas? Primeiro, não tem outra forma além de orar. Amém? Vamos combater orando. Então vamos orar. Vamos continuar orando. Segundo, estudando a Bíblia.
Bem-aventurado é o homem que não tem prazer na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está no quê? Na lei, na palavra. Medita nela de dia. Então, para combater falso profeta, tem que orar, tem que estudar a palavra. Terceiro, jejuar. Eu gosto daquela expressão de Mateus 17, 21. Quando os discípulos chegam, mas Senhor, o negócio aqui foi complicado. Primeiro ele chega dizendo, olha, não é o teu nome, os demônios e tal. E aí daí a pouco ele chega, Senhor, esse aqui não saiu não. Aí o Senhor disse o que para eles? Há castas, que só com jejum. Ei, irmãos, essa casta de falso profeta a gente vai vencer com jejum. Amém? Terceiro, jejuando. Quarto, vigiando em todo o tempo. Vigiai e orai. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é? Então, é vigiando em todo o tempo. E por último, vivendo a integralidade do evangelho. Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 1, ele diz que ainda que um anjo viesse do céu e pregasse o evangelho, que fosse além do que ele estava pregando, fosse anátemas, maldito. Então vamos viver a integralidade da palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Vamos orar. Vamos pedir misericórdia de Deus e que nós não sejamos contaminados pela doutrina dos falsos profetas. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos alerta, pela tua palavra que nos orienta, pela tua palavra que nos mune. Louvado seja o Senhor. Eu te peço que o Senhor continue dando a esta igreja direção, discernimento, Deus, interesse pela tua palavra. E não permitas, Deus, que nenhum de nós sejamos ludibriados pelas falsas doutrinas no nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos